Olá, meu nome é Ana Maria e bem-vindos ao canal Barra de Ideias. Estou aqui para partilhar com vocês as minhas dicas de português. Vão ver que elas são simples e rápidas. Para conhecerem mais, é simples. Basta subscrever o canal, aqui em baixo, e ativar as notificações. Vamos às dicas de hoje? Hoje vamos falar da classificação das palavras. É possível fazê-la de duas formas, quanto ao número de sílabas e quanto à acentuação. Vamos começar com o número de sílabas. Para conseguires fazer esta classificação, tens de saber dividir as palavras em sílabas. Se tens dúvidas nesta matéria, não te preocupes. Podes ver o meu vídeo sobre a divisão em sílabas. Deixo-te o link aqui embaixo na descrição. Sendo assim, para classificar as palavras quanto ao número, temos de dividir a palavra em sílabas e depois contá-las. E assim, se a palavra tiver uma sílaba, então ela é monossílaba. Ok? Como por exemplo, nas palavras mãe, sim, ver, todas elas têm uma sílaba, por isso são monossílabas. As palavras dissílabas têm duas sílabas, como por exemplo, amar, cama, sempre. Todas elas têm duas sílabas, por isso são dissílabas. As palavras trissílabas têm três sílabas, como em ocupar, garrafa, amanhã. Todas elas três sílabas, trissílabas. As polissílabas são palavras formadas com 4 ou mais sílabas. Por exemplo, interessante tem 5 sílabas, publicidade 5 sílabas. São as duas polissílabas. Estes nomes são todos um bocadinho estranhos, mas vamos encontrar algum truque para ajudar a memorizar estes nomes. Primeiro, reparem que elas acabam todas com sílaba. Ok? Então agora vamos associar a primeira parte aos números de sílabas que elas contêm. Por exemplo, dissílaba, di começa com D, tal como em 2. E agora, trissílaba começa com tr, tal como em 3. Facilita um bocado, certo? As palavras também podem ser classificadas quanto à acentuação. Para conseguir fazer esta classificação, temos primeiro a descobrir a sílaba tónica, ou seja, a sílaba que mais se ouve. Depois disso, se a sílaba tónica for a antepenúltima, ou seja, a terceira a contar do fim, então a palavra é esdrúxula. Como, por exemplo, a palavra mágico. 1, 2, 3. A terceira sílaba a contar do fim é acentuada, mágico, por isso ela é esdrúxula. A palavra é grave quando a penúltima sílaba é acentuada, ou seja, a segunda a contar do fim. Vamos ver o exemplo aberto. Aberto. A sílaba acentuada é o ber, 1, 2, segunda sílaba a contar do fim, por isso a palavra é grave. Se a última sílaba é acentuada, então a palavra é aguda. O exemplo professor, a última sílaba, sor, é acentuada. Professor. Por isso é uma palavra aguda. Para facilitar a classificação por acentuação, podemos usar o truque do EGA. Para isso, fazemos uma tabela, em que cada coluna tem as iniciais E, G, A. O E de esdrúxula, o G de grave e o A de aguda. Preenchemos cada coluna com as sílabas da palavra, a começar pelo fim. Vamos experimentar com a palavra música. Ca, si, mu. Vamos descobrir a sílaba tónica, que é mu. A sílaba tónica está na coluna das esdrúxulas, por isso a palavra é esdrúxula. Vamos experimentar com a palavra tabela. Lá, bé, tá. Qual é a sílaba tónica? B. Muito bem. O B está na coluna do G, por isso a palavra é grave. E agora com a palavra estudar.
Dar. Tu és. Qual é a sílaba tónica? Estudar. Muito bem. Dar é a sílaba tónica. Está na coluna do A, por isso a palavra é aguda. E a palavra comer? Mer. Co. Esta coluna fica vazia porque não existem mais sílabas e nós começamos sempre pela coluna do fim. Qual é a sílaba tónica? O mer. Está na coluna do A, por isso é uma palavra aguda. Muito bem. Agora já tens tudo o que precisas saber para classificar corretamente as palavras. Lembra-te de treinares muito. Gostaste da dica de hoje? Espero bem que sim. Se ainda tiveres dúvida, não faz mal. Basta deixá-la nos comentários. Para seres o primeiro a conhecer as minhas dicas, é simples. Basta subscrever no canal, aqui em baixo, e ativar as notificações. Até lá, bons estudos!